Salve, salve comunidade do Prodesc Concursos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma videoaula para você aí que está se preparando para o concurso da SUSEP, curso este destinado aí para a sua prova dissertativa ou prova de redação, como você preferir chamá-la aí, para a banca Fundatec. Nas aulas anteriores nós falamos, sobre o que é, como ler a proposta de redação, como mapear as informações do texto de apoio, aprendemos a como desenvolver um bom parágrafo de introdução, vimos também quais são os elementos que compõem um bom parágrafo argumentativo, certo? Até eu brinquei com vocês, sobre a Isadora Sonai, o Luiz Paiva, o Datafolha, que vão ser aí as nossas peças-chave para quando a gente precisar inventar algum dado que a gente não tem, tá certo? E agora a gente chegou ao último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, certo, gente? E para eu trabalhar o parágrafo de conclusão, antes de eu trabalhar, o parágrafo de conclusão, eu quero que você entenda o seguinte. Isso aqui é uma característica muito forte da banca da Fundatec, certo? Que é o que a gente chama de tríades, certo? A tríade da culpa, então eu vou colocar aqui a tríade da culpa e a tríade da solução, ok? Então é muito importante que você saiba, você que vai se preparar aí para o concurso da SUSEP, da banca Fundatec, que você conheça bem como é que é a estrutura de pensar, como é que a banca ela pensa referente a isso aqui, ó. Para a banca Fundatec, certo? Que é a banca que vai organizar aí o certame de vocês, quando a gente menciona em culpa, como assim, Guilherme, culpa? Veja bem, você concorda comigo que todo o tema de redação é um problema, certo? Você concorda comigo que todo tema de redação é um problema? É um problema social, é um problema que a gente encontra na nossa sociedade? Não é verdade? Por exemplo, o tema é inclusão de idosos. Quer dizer que tem alguma coisa acontecendo no Brasil, ou seja, os idosos não estão sendo incluídos. Vamos supor que o tema da redação seja democratização do cinema no Brasil. Poxa, então quer dizer que tem alguma coisa acontecendo no Brasil. E alguma coisa que está acontecendo no Brasil é o quê? O cinema não é de fácil acesso ainda para todo mundo. Então veja que todo tema de redação, ele tem os seus causadores. Ele tem aquilo que gera a culpa, certo? Daquele problema existir. E aí é muito importante que você, aí que está estudando, saiba quem a banca Fundatec gosta que vocês tenham a compreensão de quem é o culpado do problema. Porque às vezes a gente fica muito preso naquela ideia, a culpa é do governo, a culpa é do governo, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Só que a Fundatec, ela vai para além disso. A Fundatec, ela pensa fora da caixa. Certo? Eu já falei para vocês várias vezes aqui, nesse curso de prova dissertativa aqui para vocês, que a Fundatec, ela tem uma visão muito social. Então, quando ela tem uma visão muito social sobre o problema, ela não gosta da coisa muito incisiva, ela não gosta da coisa muito ostensiva, não, tá? A Fundatec, ela gosta de uma coisa mais social. E quando a gente fala em social, a gente fala que os culpados é de forma coletiva. Então, ou seja, a gente não pode só ficar culpando o governo. A gente tem que observar quem outros agentes também são culpados, visto que todo problema é causado por uma visão coletiva, por uma situação coletiva. Então, gente, a Fundatec, ela pensa deste jeito. E é deste jeito que vocês também precisam pensar, certo? Tá, beleza, Guilherme. Então, a Fundatec vai ter lá os seus culpados. Quem que ela gosta de culpar, Guilherme? Primeiro, obviamente, o governo. Então, o governo tem, a sua parcela de culpa. Aqui vocês podem chamar de governo ou vocês podem chamar de poder público, tá? Qualquer um dos dois nomes que vocês usarem na redação será muito bem visto, será muito bem analisado, pela Fundatec. Então você pode chegar lá e colocar o governo como um dos agentes responsáveis ou então o poder público como um dos responsáveis por aquele problema existir na sociedade. Além do governo e do poder público, certo? A Fundatec entende que
os problemas, eles ocorrem porque a sociedade também é permissiva. A sociedade também tem a sua parcela de culpa, né, diante desses problemas. Então vamos lá, suponhamos que o tema da redação seja violência doméstica. O governo, o poder público tem uma parcela de culpa? Claro que tem. Qual que é a parcela de culpa do governo, do poder público? A parcela de culpa do poder público é o quê? De não ter políticas públicas para a proteção integral das mulheres. Já a sociedade tem parcela de culpa? Claro que tem. A sociedade ela é omissa. A sociedade ela não denuncia os casos de violência doméstica. Então, ou seja, a sociedade também tem a sua parcela de culpa. Suponhamos que o tema seja sobre ressocialização de pessoas carcerárias na sociedade contemporânea. O governo tem a sua parcela de culpa? Claro que tem. Por quê? Porque o sistema carcerário, do jeito como está hoje, não dá conta de ressocializar este indivíduo que está lá dentro. A sociedade tem sua parcela de culpa? Tem, porque a sociedade é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade de julgamentos. Então veja que é desta forma que você precisa pensar. Ah, mas eu não concordo, Guilherme. Você não precisa concordar. Você só precisa fazer o que a Fundatec quer que você faça para você tirar uma nota boa, tá certo? Você quer a vaga, você faz o que eles estão solicitando. Então você tem que entender desta forma. A Fundatec pensa desse jeito. Governo e poder público são culpados, sociedade também é culpada e o indivíduo, ou seja, eu, você, nós, indivíduos, seres únicos, vamos dizer assim, também somos culpados por os problemas sociais estarem presentes. Tá, Guilherme, diante daquele tema de redação que a gente tem, né, a manipulação do comportamento humano, né, por dados da internet, diante desse cenário, Guilherme, como é que eu poderia usar aqui os culpados? Vamos lá. Primeiro, o governo, do qual ele é um dos culpados pela manipulação do controle de dados, porque hoje nós não temos leis que regulamentam, né, suficientemente o uso, né, e as condições de uso das mídias digitais. A sociedade também tem sua parcela de culpa. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade que não questiona, né, se os dados delas estão ou não protegidos. E o indivíduo também tem sua parcela de culpa, o qual não consegue, por vez, refletir, pensar, analisar sobre essa porrada de conteúdo que é apresentado para mim nas mídias digitais, que me fazem consumir cada vez mais, me levando a uma alienação. Então, ou seja, diante dessa tríade, eu tenho os meus culpados. Então é desta forma que a Fundatec gosta que você pense. A Fundatec gosta que você entenda que o governo, assim como a sociedade, assim como o indivíduo, e o indivíduo, assim como o poder público, neste triângulo, né, nessa tríade, que acaba sendo um círculo, né, aqui dando essa ideia de continuidade, né, de um vem para o outro, é o que nós chamamos de tríade da culpabilização, ou seja, quem são os agentes responsáveis pelos problemas que existem na nossa sociedade. Então vai lá na hora da redação, vai querer tocar a culpa em alguém, vai querer meter, né, lá no furebs de alguém sobre a determinada responsabilidade, você vai ter que colocar, no poder público, na sociedade e no indivíduo. Você sempre vai ter que culpar e, claro, justificar por que eles são os culpados, né, gente? Por que o governo é o culpado? Por que a sociedade é a culpada? Por que o indivíduo é o culpado, né? Então você vai citar desse jeitinho aqui, beleza? Então essa é a tríade da culpabilização para sua redação. Por vez, todo problema de redação que é apresentado pela Fundatec é um tema de redação possível de solução. Como assim, Guilherme? Possível de solução. Ou seja, você pode, né, geralmente você vai utilizar da estratégia no seu parágrafo
de solução. O que é isso? Você vai apresentar para a banca uma solução diante de um problema, diante de uma determinada circunstância que a banca está te colocando lá no tema da sua redação. Por exemplo, o tema da redação é manipulação do comportamento humano por controle de dados da internet. Ótimo, isso é um problema? É. E aí a pergunta é, como que a gente pode solucionar esse problema? Porque o problema, ele não se esgota em si. O problema, ele deve ser ampliado para que a gente possa discutir e pensar, certo, sobre soluções possíveis para amenizar, para mitigar, para tornar mais ou menos os impactos daquele problema. Então é claro que a gente aqui dentro de uma redação de 30 linhas, é claro que a gente não vai apresentar nada inovador, a gente não vai trazer nenhuma solução assim, ó, mirabolante, coisa assim surreal. Não! A ideia, quando a gente fala em solução para dentro de uma redação, quando a gente fala que nós vamos apresentar uma solução para um problema dado, você pode solucionar a sua redação de diversas formas. Uma das formas, por exemplo, é falar do reforço, da importância de determinados projetos ou programas que já existem. Agora, o que você tem que fugir? Tipos de soluções aqui que a gente tem que fugir. Soluções assim, ó, michurucas. Soluções assim, pequenininhas. Que o corretor, quando lê, ele fala assim, ah, eu não acredito que esse candidato colocou essa solução. Que tipo de solução, Guilherme? É uma solução pequena. Quando você fala assim, ó, criar mais leis. Cara, criar mais leis. Você, certo, concurseiro, já está penando com a porrada de texto de lei que você tem que estudar e decorar. Tu imagina se a gente tiver que criar mais leis. Então, criar mais leis, criar uma lei, criar não sei o quê, Não. O que você vai utilizar? Que tipos de soluções? Mas, Guilherme, tem que ser criada uma lei. Você tem que ser criado uma... Faz o seguinte, pega a lei que já existe, e fala sobre a importância de efetivar a lei que existe, não de criar uma lei. Então, o tema é a manipulação do comportamento humano por controle de dados na internet. A gente tem uma lei que nos assegura a liberdade. Então, a gente vai ter que colocar lá na solução. A solução para resolver o problema da manipulação do controle de dados da internet é o quê? É reforçar, é efetivar, é fazer valer o artigo da Constituição que diz que todo cidadão tem liberdade de escolha. E se ele tem liberdade, ele não pode estar sendo rastreado, a menos que seja por ações judiciais, né, e policiais, enfim. Mas, enquanto... né, então repare que eu não vou mandar criar uma lei. Eu vou falar assim, ó, reforçar, fazer valer, efetivar, aprofundar, certo? Algo que já existe. Uma vez aqui em Santa Catarina, né, eu trabalhei com os alunos, né, de uma turma para a carreira da Polícia Militar, e o tema era sobre drogas, sobre o combate a drogas, combate ao tráfico. E aí, dentre as soluções, uma delas era possível de fazer o seguinte. Olha só, em Santa Catarina existe o programa do PROERD, né? Que é o programa de combate às drogas, que é feito nas escolas, né, de Santa Catarina, com o objetivo, né, de trabalhar com as crianças para que elas, né, não sejam usuárias de drogas, trabalhar o quão prejudicial elas são para a saúde humana. Só que esse programa, aqui em Santa Catarina, ele ocorre com crianças de aproximadamente 10 anos, certo? 10, 11 anos, que é o 5º ano do ensino fundamental. Ele só ocorre ali, com uma criança de 10 anos.
É importante agir ali? É importante agir ali. Mas também é muito importante agir em outras faixas etárias que também são muito mais propícias para o uso de drogas, como é o caso da faixa etária de crianças de 13 a 16 anos, que é um público que a gente costuma, né, ouvir, ler, né, que estão sendo usuários de drogas. O número, né, de usuários nesta faixa etária tem aumentado significativamente nos últimos anos, conforme o Datafolha. Ah, sacou, né? Datafolha. Viu? Pois bem, gente, o que um aluno aqui do nosso curso ele fez? Ele pegou e falou assim na solução, ó, professor, eu vou trazer como solução o reforço, a ampliação do PROERD, do Programa de Combate às Drogas, para que ele seja não só feito com as crianças de 10, 11 anos, mas que ele seja feito com as crianças de 13 a 16 anos também. Que ele seja feito dentro do ensino médio também. Então, sacou? O que o aluno fez? O aluno ele pegou algo que já existe e só reforçou aquele projeto que já existia. E colocando o quão ele seria importante se aquele projeto fosse ampliado, o quanto ele ajudaria a solucionar a problemática, certo? Tá, Guilherme, mas chegou lá na hora da prova, Guilherme, chegou lá na hora da prova, eu tô fazendo a minha prova, Guilherme, certo? Tô lá, fazendo a minha prova, é um tema de redação assim que eu tenho muita dificuldade, que eu não sei. Por exemplo, o tema é manipulação do comportamento humano. Guilherme, eu achei esse tema um tema difícil. Suponhamos que o tema seja imigração, né? Imigração no Brasil. Guilherme, é um tema assim, ó, que eu tenho pouco conhecimento, é um tema assim que eu tenho pouca proximidade. E aí, Guilherme, o que eu faço? Porque eu não consigo pensar em nada para solução. Até porque, gente, tu não pode criar soluções muito extremistas, tá? Suponhamos, o tema da redação é imigração. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, bora fechar a fronteira e deixar todo mundo, ninguém entra. Não. Filho, olha o caos diplomático que isso causa em diversos países. Então não é assim que a banda toca, certo? Você não pode chegar lá e falar assim, ó, bora aumentar o número de policiais e colocar essa rapaziada toda que tá fazendo baderna pela cidade pra dentro da cadeia, dentro do Chilindró. Não dá. Por quê? A banca da Fundatec ela é uma banca social, ela é uma banca com perspectivas sociais. Você não pode ir direto ao extremo, você não pode ir direto de forma ostensiva. Mas é o meu pensamento. Filho, você quer a vaga, deixa eu fazer o pensamento depois, sabe? Depois que você for aprovado no concurso, você vai lá pro Facebook, você abre Facebook, você abre Instagram, Twitter, e aí você faz textão lá, porque vamos tocar fogo, vamos queimar o Kengarau. Daí você faz lá o que precisa fazer. Na sua redação você tem que ser diplomático e social. Ser diplomático e ser social é o quê? É ter este olhar, essa perspectiva coletiva. Se você for com muita sede ao pote, você vai ser eliminado do concurso, beleza? Ok, entendido isso, mas suponhamos que caiu um tema de redação, que você não consegue pensar em nada mais ameno, que você não consegue pensar numa solução amena ou uma solução coletiva. Tá vindo, as coisas às vezes vêm como solução de uma forma muito extrema, né? Uma vez eu tinha um aluno que ele falava assim, ó, professor, quando o professor deu aqui o tema sobre criminalidade, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aumentar o número de policiais, aumentar o número de cadeias. Só que isso é uma coisa muito extrema, isso não resolve o problema lá na ponta, sacou? Então o que nós precisamos fazer? Tá, Guilherme, e aí? O que eu faço agora? Porque tudo é muito extremo, eu tô tudo no extremo, tá tudo no extremo aqui pra mim. Então, funciona da seguinte forma, ó. Existe uma técnica que é a técnica da tríade da solução. Essa tríade da solução aqui, você vai usar para quando acontecer aquele suposto branco, né? Aquele suposto apagou tudo da minha mente sobre o que eu posso trazer como solução. Guilherme, quem são os elementos que compõem essa tríade, né? Essa tríade da solução. Essa tríade da solução, ela é composta pela seguinte sequência: informar,
orientar e educar. Para a Fundatec, certo? Para a Fundatec, moçada, uma boa solução é informar, orientar e educar. Quando a gente informa, quando a gente orienta, quando a gente educa, a gente já está agindo para solucionar esse problema. Tá, mas como assim, Guilherme? Informar, orientar e educar. Informar, primeiro, informar a existência do problema, né? A existência do problema. Então, para a Fundatec, o primeiro ponto é que você informe a existência do problema. E que você informe a existência do problema a toda comunidade. E que essa informação ocorra, ou seja, que ela seja, né, pelos diversos meios de comunicação. Tá, Guilherme, não entendi muito bem ainda. Vejamos. A Fundatec, porque tu não pode só chegar lá na prova assim, ó. Porque tem aluno que faz assim, ó. Na hora que for apresentar a solução lá na redação, tem aluno que faz assim, ó. E basta então fazer informar, orientar e educar. Coloca assim, informar, educar e ainda coloca desse jeito. Informar, vírgula, orientar, vírgula e educar. Cara, em que mundo você tá? Sabe aquele desembuchar? Sabe aquele tapinha nas costas? Pá! Informar. Desenvolve esse informar. Orientar. Pá! Desenvolve esse orientar. Educar. Pá! Desenvolve esse educar. Desenvolva a informação, filho de Deus. Certo? Então tu não pode só chegar assim, ó. E aí basta informar, orientar e educar. Não dá. Não dá. Tem que dizer, informar. O que eu vou informar? Para quem que eu vou informar? E de que forma eu vou informar? Então a Fundatec, ela entende que uma solução possível de nós encararmos os problemas que são nos dados é informar a população geral sobre a existência de um determinado problema usando das mais diversas mídias de comunicação. Suponhamos que o tema da redação seja violência doméstica, não. Tráfico de pessoas, certo? Enquanto a gente não informar para a população em geral, enquanto a gente não fizer ampliar esse conhecimento do tráfico de pessoas para a população em geral, e quando eu falo população em geral, é geral mesmo. É você aí do Rio Grande do Sul, eu aqui de Santa Catarina, a galera do Nordeste, a galera do Norte, a galera do Centro-Oeste, a galera do Sudeste. A gente tem que ampliar. Ó, ei, hello, galera de cowboy, ó, tá acontecendo o quê? Tá acontecendo o tráfico de pessoas. Então a gente precisa informar, porque enquanto eu não informar a minha população, enquanto eu não fizer essa informação alcançar o máximo, o maior número de pessoas, eu dificilmente vou conseguir resolver esse problema. Então eu preciso informar a existência do problema. E essa informação do problema é sempre feita para a comunidade em geral. E eu vou utilizar os diversos meios de comunicação para isso. Vou usar, por exemplo, mídias digitais, redes sociais, vou usar a televisão, vou usar o rádio, vou usar o panfleto, vou usar o mural do posto de saúde, vou usar o mural de uma escola. Então, ou seja, é comunicar a existência do problema para a comunidade em geral através dos mais diversos meios de comunicação. Certo, moçada? Tá. Na sequência, nós temos o orientar. Tá, Guilherme, daí a segunda forma de solucionar um problema é orientando. Então você informa a população em geral sobre a existência de um problema. E agora você vem para a ação de orientar. A orientação é o quê? Orientar sobre como agir diante do problema
Então veja bem. Informar. Informar é só dizer que o problema existe. Tu não vai ter que falar mais nada, tu só vai dizer que existe. Orientar é mostrar como agir diante do problema. Só que o orientar é para a população específica envolvida com o tema. Guilherme, como assim? Não entendi. Você já vai entender agora que eu vou dar um outro exemplo. Suponhamos que o tema da redação fosse violência doméstica. Quer ver? Com violência doméstica você vai ficar mais visível. Existe a violência doméstica? Existe. Como é que a gente pode solucionar? Bah, dá para solucionar de diversas formas. Dá para fazer várias coisas. Mas, Guilherme, chegou lá na hora da redação e sabe aquele branco, Guilherme? Bah, cara, não me veio nada. Não me veio nada assim na cabeça sobre como que eu poderia resolver o problema da violência doméstica no Brasil. Então, não se preocupe, porque se nada vir para sua mente, você vai usar o triângulo da solução, que é o triângulo do informar, orientar e educar. Então, usando essa técnica da tríade da solução, você vai dizer para a banca o seguinte, que você vai ter que, para solucionar o problema da violência doméstica no Brasil, o primeiro passo é fazer a informação, é levar a informação de que existe a violência doméstica, de que existe o machismo dentro da sociedade brasileira, para todas as comunidades existentes, por meio de telejornais, por meio de novelas, por meio de propagandas, por meio de anúncios, cartazes para serem fixados nas paredes dos postos de saúde, dos murais das escolas. Então, tudo isso tu vai citar. Paralelo a isso, você, para solucionar o problema da violência doméstica, precisa orientar. Orientar é o agir. Ou seja, como é que se deve agir diante do problema. E aí você vai colocar lá, né? Que como uma segunda medida é orientar para que sejam feitas as denúncias através do Disque 100, né? Através do Disque 190, enfim, vai colocando lá todos os números possíveis que servem para denúncia. Só que agora aqui é para a população específica. A orientação, ela geralmente vem sempre num viés para a população específica. O que é a população específica? A população específica são as pessoas que estão diretamente atreladas com aqueles problemas. Suponhamos, o tema é violência doméstica. Eu, Guilherme, professor Guilherme, não estou envolvido diretamente dentro deste tema. O tema é relevante? É. Está presente na nossa sociedade? Está, só que eu não vivencio ele. Então a orientação, a orientação na redação, ela tem que vir para a pessoa que está atrelada diretamente ao problema. E quem é a pessoa que está diretamente atrelada ao problema da violência doméstica? A vítima, a mulher. Né? Então, ou seja, enquanto eu informo para a população em geral, eu oriento a população que está sofrendo aquele problema sobre como eles devem agir para resolver aquele problema. Então, eu informo a população que existe a violência doméstica e o que eu faço? Eu oriento lá especificamente o grupo de mulheres, as mulheres brasileiras, sobre como elas podem denunciar, sobre como elas podem enfrentar este machismo, essa sociedade patriarcal, essa violência doméstica existente, certo? Então, isso é o orientar. Feito isso, informei, orientei, venho agora para o educar. O educar é sempre nas escolas, pessoal, sempre, né, com jovens e crianças, cujo objetivo é que os erros não venham a se repetir. Então, ou seja, essa é a tríade da solução.
Então, quando você vai montar um tema uma solução para uma redação, você tem que informar, orientar e educar. Você informa a população em geral sobre a existência do problema por meio de diversas mídias de comunicação. Você orienta as pessoas atreladas diretamente ao problema sobre como elas devem agir para resolver o problema. E, por fim, a gente leva uma outra solução, que é o educar. Levar essa discussão para dentro dos espaços da escola, onde professores vão fazer diálogos com seus alunos para que esses problemas futuramente possam ser erradicados, sejam mitigados, né? Ou seja, sejam controlados, minimizados ou superados. Por quê? Porque a gente tem que entender que a educação é a chave do negócio. Beleza, moçada? Certo? Então, essas informações, elas são muito importantes para você entender a dinâmica da conclusão. Então, a gente vai ter a tríade da culpa. Então, todo problema de redação, ele tem os seus culpados, governo, sociedade e indivíduo. E todo tema de redação tem uma forma de solucionar. Só que se na hora bater um branco e você não lembrar nenhuma, existe o informar, o orientar e o educar. Claro, fugindo daquelas ideias de, vamos fazer uma solução, como é que é? Vamos fazer uma solução onde você vai colocar lá, criar mais leis. Não, né, gente? Não rola isso, beleza? Então vamos lá, material na tela para vocês. Vamos verificar agora aqui alguns pontinhos sobre a conclusão, certo? Ok? Então vamos lá. Galera, temos aqui, ó, como elaborar uma conclusão, né? Então, quando a gente fala em uma conclusão, a conclusão, gente, uma boa conclusão, quando você vai fazer uma conclusão, você pode querer lá no seu parágrafo de conclusão promover uma reflexão ou promover uma solução. Como assim, Guilherme? Tem diferença entre reflexão e solução? Tem diferença. Aqui comigo. O que é um parágrafo de conclusão por reflexão? Lembrando, né, gente, que a conclusão é o último parágrafo, né? Ó, vamos colocar aqui, né? Ó, conclusão. Quando a gente fala em conclusão, nós estamos falando naquele último parágrafo, certo? Aquele último parágrafo existente na sua redação. Eu diria aí para você que um bom parágrafo de conclusão é aquele que tem de 5 a 7 linhas, tá? Então, de 5 a 7 linhas é uma boa quantidade aí para desenvolver uma conclusão. Guilherme, minha conclusão deram 3 linhas. Acho que você precisa rever o seu texto. Guilherme, a minha conclusão deram 4 linhas. Confesso que eu acho que você deveria rever o seu texto. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que quando a gente escreve um texto, a gente tem muito mais informações ao longo do texto do que quando a gente está iniciando o texto. Então, ou seja, em tese, eu termino o meu texto com muito mais informações do que com aquelas quando eu comecei. Porque eu vou promovendo reflexões e discussões ao longo do meu texto. Então eu reservaria aí, ó, de 5 a 7 linhas para fazer a minha conclusão, tá? Isso é uma medida bem tranquila. Não que fazer menos o teu corretor vai te eliminar, ou o teu corretor vai te descontar ponto. Não é isso não, tá, moçada? A questão aqui é que colocar de 5 a 7 linhas é um bom quantitativo porque você consegue desenvolver melhor a ideia. 4 linhas me parece que talvez vão faltar situações que poderiam ser melhor desenvolvidas. Então é nesse cuidado que a gente precisa ter. Então a conclusão aqui ela vai ter de 5 a 7 linhas, tá? Isso é uma recomendação, é uma sugestão. E a conclusão, gente, vocês vão poder escolher. Não é para fazer as duas juntas, é para escolher. Na hora que você está fazendo uma redação, você vai ter que escolher, filho. Se você faz uma conclusão pela técnica da reflexão, ou se você faz uma conclusão pela técnica da solução.
Dá para fazer dos dois jeitos, Guilherme? Dá para fazer pelos dois jeitos. Guilherme, o que é uma conclusão pela técnica da reflexão? É você, lá no seu último parágrafo, nas últimas suas 5, 7 linhas do seu texto, levar o leitor a refletir sobre os impasses de toda aquela problemática que existe na nossa sociedade, de tudo que ela nos causa, de tudo que ela nos traz de prejuízo, levar ele a pensar quem são, ou quais são os problemas desses causadores, desse problema que existe. Então, ou seja, conclusão por reflexão é aquela conclusão em que você vai basicamente, certo, mostrar para o seu corretor um processo de conhecimento, mostrar para o seu corretor que você consegue relacionar aquele tema, mostrar para aquele corretor que naquele tema, que naquele problema existem causadores daquele problema existir e que existem as consequências daquele problema existir. Então, um parágrafo de reflexão nada mais é do que mostrar para o corretor que existe causadores do problema. Quem são esses causadores? É mostrar quem são esses causadores e, além de mostrar quem são esses causadores, mostrar as consequências deste problema. Certo? Então, um parágrafo de reflexão é mostrar isso. Por exemplo, um parágrafo de reflexão sobre violência doméstica é falar, é mostrar assim, ó, ei, corretor, então, diante de tudo isso que eu estou te falando, eu queria, te mostrar, portanto, eu queria afirmar, eu queria ser incisivo, eu queria colocar aqui de novo a minha opinião de que o machismo, que é o causador dessa violência doméstica, ele gera fortes consequências para a sociedade brasileira. Entre essas consequências estão o quê? A tortura física, os danos físicos, os danos psicológicos das vítimas e dos familiares envolvidos diretamente com essa pessoa, com essa vítima. Então isso é uma reflexão. É levar o corretor a refletir quem são os causadores e as consequências deste problema. Enquanto a solução, já o parágrafo de conclusão por solução é aquele parágrafo de conclusão onde você vai poder apresentar uma forma de resolver o problema. Então, você tem duas formas de escrever o seu último parágrafo de redação. Você pode escrever o seu último parágrafo de redação utilizando a técnica da reflexão, mostrando para o seu corretor quem são os causadores e quais são as consequências daquele problema, daquele problema que está ocorrendo ali, bem como você pode usar a técnica da solução, onde você apresenta uma forma de resolver o problema. Ok? Guilherme, entre as duas, qual que é a que tu mais utiliza nas tuas redações? Gente, eu já fiz redações, tirei nota 9,98 usando parágrafo de reflexão por conclusão. Eu já fiz redações, tirei 9,77, utilizando a técnica da solução, ok? Então, gente, é tudo muito relativo, é como eu te falei. Vai depender muito de como você desenvolve as suas ideias, tá? E aí você teria aqui, ó, eu particularmente, daí é uma questão de preferência, tá? Eu gosto muito de utilizar a conclusão pelo tipo de solução, tá? Eu gosto de utilizá-la. Eu vou te ensinar a fazer as duas, certo? As duas formas. Mas eu particularmente gosto muito da técnica da solução. Eu acho ela mais fácil, certo? Por quê? Porque se eu não souber nenhuma solução para o problema, eu venho aqui na tríade do informar, orientar e educar. Eu venho aqui. Daí eu pego isso aqui e jogo lá dentro da solução. Sacou como é que é o jogo aqui? Como é que é a brincadeira? Certo? Material na tela aí para vocês, vamos dar sequência aqui.